Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje no calendário dos santos, a igreja celebra Santo Edmundo. Ele é o mais vivido e conhecido na Inglaterra. Edmundo foi educado na Inglaterra, aos 14 anos recebeu a coroa. Ele era descendente da família anglo-saxônica da Grã-Bretanha. Edmundo recebeu a coroa aos 14 anos, em 855. Em 869, houve uma invasão no castelo e ele lutou com seu pequeno exército, mas foi vencido. Foi provocado por 2 vezes para renunciar à sua fé. Ele não renunciou. E 20 de novembro de 870 foi morto por flechadas. Eu, como estou com a garganta ruim, eu solicitei ao meu irmão diácono Estevão, missionário, para comentar o Evangelho. O Senhor te abençoe e te guarde e volte para você o Senhor e dê a paz. Fiquem com Deus e escute o comentário do diácono Estevão. Paz e bem. Então eu convido você, se você tem sua Bíblia, se você já acompanha o Misericórdia Online, né? Se tem a sua Bíblia, você pegue e abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, do versículo 27 ao 40. Porém, como é uma narração que quer nos levar a um ensinamento, nós vamos aprofundar a partir do versículo 33. Nessa passagem, Jesus ele coloca um conflito entre muitos naquela época, mas hoje também, que não acreditam na ressurreição dos mortos, que dizem que os mortos não ressuscitam. Bem, se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou, como diz Paulo, vã a nossa fé. Então esse ensinamento é a verdade mais profunda da nossa fé. Todos nós iremos ressuscitar no dia final. Então, como eu disse, vamos a partir do versículo 33 aprofundar aqui o que Jesus nos ensina. Na ressurreição, ela será a esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: neste mundo, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não se casam. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é Deus não dos mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falastes muito bem, e não mais tinham coragem de perguntar coisa alguma. Então ele coloca aqui uma situação que é da ressurreição. Os próprios fariseus, escribas, colocam a situação do homem que casou e perdeu a mulher, aliás, perdeu seus maridos, eram 7. E esse número 7 é muito importante, que é o número da perfeição. Para Deus, o 7, né, e ele descansou, Deus construiu e no 7º descansou. Então, esse número também quer dizer uma verdade. Mas, ele diz que não é neste mundo a nossa vida, que não é o casamento que vai nos dar a graça, não é o casamento para este mundo, mas ele está falando a respeito daquilo que virá. De quem será a mulher, se 7 casaram com ela. Então você vê como os fariseus, as pessoas, e muitas pessoas pensam nesse mundo, pensam só nas coisas desse mundo, nas coisas que nos realizamos, trabalhamos, nos casamos, comemos, né? Temos a nossa vida aqui. Só que Jesus diz que na ressurreição, e que Deus é o Deus de vivos e mortos, não será assim. Será como uma plenitude. Deus será tudo em nós. Então não é o casamento. O casamento é uma realidade perene, que passa. Mas lá nós seremos tudo em Deus. Então nesse caminho que a ressurreição se dará, e já, porque Jesus ressuscitou e a ressurreição dele já é a nossa vitória. Eu vou ressuscitar, você irá ressuscitar. Por isso nós abramos o nosso coração para que Deus
possa nos encontrar um dia na plenitude, ressuscitados, vivos para Ele, como diz a passagem de hoje. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos ilumine e vos faça crer na ressurreição dos mortos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.